No grande teatro da história do Brasil, dois atores principais sempre dividiram o palco: a colonização e a escravidão. Mas como a nossa história foi contada? E como o modo de contá-la revela muito sobre quem somos? Este é um mergulho na obra da historiadora Hebe Matos, que nos convida a uma viagem fascinante não pelos eventos do passado, mas pelas diferentes maneiras como os historiadores os interpretaram. Uma jornada sobre como a memória e a historiografia brasileiras trataram do Brasil colonial e, especialmente, da instituição que o moldou profundamente, a escravidão. A tese central é poderosa. A forma como entendemos a colônia e a escravidão sempre dependeu do projeto de nação que se queria construir no presente. A história, portanto, nunca é inocente. Nossa primeira parada é no século XIX, em um Brasil recém-independente, mas ainda profundamente escravista. Aqui encontramos dois gigantes, Varnhagen e Capistrano de Abreu. Francisco Adolfo de Varnhagen, com sua História Geral do Brasil, era um erudito. Passou anos em arquivos poeirentos desenterrando documentos. Mas sua narrativa tinha um objetivo claro: construir a identidade da nova nação a partir das elites portuguesas que aqui se estabeleceram. Para ele, a escravidão era um fato histórico, mas também um problema urgentíssimo de seu tempo. Ele a justificava em certas condições, via os indígenas como selvagens e os africanos como bárbaros, e defendia que a proibição da escravidão indígena, influenciada pelos jesuítas, foi um erro que nos prendeu ao tráfico africano. Seu horizonte para o Brasil era o branqueamento. Já Capistrano de Abreu escreveu depois da abolição. Foi ele quem popularizou o termo Brasil colonial, para marcar uma diferença clara com o Império. Capistrano não queria apenas a história dos grandes feitos. Ele buscava uma história íntima, a saga do povo que desbravou o sertão, se adaptou ao meio e se misturou. Na obra dele, a escravidão aparece, mas de forma quase natural, como um pano de fundo. Ele acreditava que a nacionalidade brasileira, fruto da mestiçagem, principalmente com o indígena, já estava formada no século XVII. O tráfico de africanos, para ele, foi uma consequência trágica do colapso demográfico dos povos originários. Dois homens, duas visões. Mas para ambos, a escravidão era um detalhe na grande tela da formação da nação. Avançamos agora para a década de 1930. Dois historiadores franceses, Émile Corner e Henri Hauser, visitam o Brasil e ficam maravilhados com duas coisas: a quantidade impressionante de documentos históricos que os brasileiros estavam publicando e, curiosamente, o quanto a escravidão era um tema presente nesses estudos. Henri Hauser, baseado no trabalho de um brasileiro, sintetizou o que já se sabia, que Portugal já era um grande articulador no tráfico de escravos muito antes do Brasil existir. Que a escravidão aqui foi única, por misturar o cativeiro indígena e o africano, e que o volume de pessoas traficadas era assombroso. Mas ele também repetiu uma ideia que já circulava por aqui, a de que a escravidão no Brasil tinha uma certa doçura, uma suavidade, vista nas muitas alforrias e na tolerância com a cultura negra. Hebe Matos faz uma pausa aqui para nos alertar. O fato de se conhecer toda a violência do tráfico e ainda assim falar em doçura revela o racismo profundamente entranhado na sociedade da época. Essa ideia seria o combustível para o lusotropicalismo, a crença de que os portugueses teriam uma vocação especial para os trópicos. A virada radical acontece a partir das décadas de 1960 e 70. O mundo estava mudando, o Brasil vivia sob uma ditadura e as universidades se expandiam. Sob a influência do marxismo e de correntes como a Escola dos Anales, a história ganha novas lentes. Obras como Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, e Formação do Brasil Contemporâneo, de Caio Prado Júnior, tornam-se faróis. A visão que se consolida é a da colônia como um grande empreendimento para exportação, sustentado pelo binômio plantation-escravidão. Sociólogos como Florestan Fernandes denunciam o caráter brutal e genocida do sistema, longe de qualquer doçura.
Economistas como Celso Furtado e historiadores como Fernando Novaes enxergam a colônia através das lentes do sistema colonial e do capitalismo comercial europeu. É um momento de grandes teorias, mas que por vezes deixava o escravo real, como pessoa, fora da equação. E assim chegamos ao presente. A grande revolução recente veio com a história social da escravidão, a partir dos anos 1980. É uma mudança de foco dramática, das grandes estruturas para as pessoas comuns, do sistema para o escravo. Usando novas fontes, inventários, registros de batismo, processos crimes, esses historiadores descobriram um Brasil colonial muito mais complexo. Descobriram um mercado interno vibrante, uma posse de escravos muito mais pulverizada pela sociedade e, o mais importante, a agência dos cativos. Eles mostravam que os escravos formavam famílias, preservavam culturas, negociavam espaços e resistiam. Isso tudo mudou radicalmente nossa visão do colonial. A colônia não era mais um mero apêndice de Portugal, era um espaço com dinâmicas próprias. A escravidão não era um pano de fundo, era o centro da experiência social. A história do Brasil se entrelaçou definitivamente com a história da África e a história indígena. Hebe Matos encerra nos convidando a dar um último passo. Ela propõe que descentralizemos ainda mais nosso olhar. Em vez de ver a expansão portuguesa apenas de Lisboa, que tal vê-la também da perspectiva dos reinos africanos, dos povos indígenas, dos próprios escravizados. Entender as escolhas, os conflitos e as improvisações de todos os lados envolvidos nesse processo colossal que foi a formação do mundo atlântico. Esta não é mais uma história para encontrar origens gloriosas ou para culpar vilões. É uma história para entender a complexidade, a violência, a resistência e a cultura que, entrelaçadas, formaram a sociedade brasileira. Uma história que, ao iluminar o passado, nos ajuda a entender os desafios do presente.